Boa noite a todos. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Um agradecimento especial aí ao Bruno, do IPLAN. A nossa reunião de hoje é para a gente entender, né, um pouco sobre o que vai acontecer com a nossa cidade nos próximos 10 anos. Então, eu vou pedir para que o Bruno se apresente, por favor, e conduza aí a sua palestra. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite, né, do Irma para poder explanar um pouco sobre plano diretor, planejamento. Então, meu nome é Bruno, eu sou geógrafo, trabalho com a parte de planejamento territorial e consultoria ambiental aproximadamente 13 anos, e desde 2019, eu componho o grupo gestor de elaboração da revisão do plano diretor de Maringá. Então, dentro do processo de revisão, eu trabalho num eixo chamado Sistema de Sustentação Natural, que é o diagnóstico do território físico e ambiental e a integração dele com as outras temáticas, né? E, junto com isso, a elaboração de diversos dados cartográficos e compondo também a equipe multitemática para discutir todas as questões envolvidas dentro do território. Eu vou compartilhar a tela aqui, então, para a gente começar a nossa apresentação. Vocês estão vendo? Sim, perfeitamente. Então, vamos lá. O plano diretor de Maringá, né, ele é um plano que está em processo de revisão, então isso é algo bem importante da gente deixar frisado, né? Então, assim, não é a construção de um plano novo. Esse plano vigente nosso é o plano de 2006, né? E a gente está em processo, então, da revisão desse plano. A revisão do plano, ele constitui basicamente na revisão da lei do plano diretor e nas leis complementares que agregam esse plano. As leis complementares, elas não possuem peso hierárquico maior do que a lei do plano diretor, mas elas são leis que estão conectadas a essa orientação geral das diretrizes da lei do plano diretor. Então, o nosso trabalho dentro do processo da revisão do plano é ter um diagnóstico de conflito e de entendimento real dessa lei e da aplicabilidade dessa lei vigente. E, a partir de todos os diagnósticos que nós fizemos sobre a cidade, a gente vai definir novas diretrizes, novas proposições, novos direcionamentos, no qual vão balizar a nova legislação. E isso eu vou contar um pouquinho para vocês, então, como que é esse rito, como que é esse processo, até para vocês entenderem como grande é esse processo de revisão do plano, né? Até porque eu falei para vocês que eu acompanho a equipe desde julho de 2019 e a gente já está quase em julho de 22 e esse plano ainda está em revisão. Então, só para deixar claro, né, o plano diretor ele é pautado por uma legislação federal. Então, o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal de 2001, que define as políticas públicas urbanas, definiu lá a obrigatoriedade de todos os municípios acima de 20 mil habitantes a elaborar e aplicar o plano diretor. O plano diretor ele é o instrumento base de direcionamento das políticas públicas do território. E uma coisa extremamente importante que a gente tem que deixar frisado aqui é que o plano diretor ele não é o plano urbano, ele é o plano da cidade. Então, ele é urbano, rural e o plano que ordena o território. Então, urbano e rural.
Já a lei estadual de 2006, né, é uma lei que ela pegou essas principais e essa essência das diretrizes do Estatuto da Cidade e trouxe para a realidade do Estado do Paraná, tratando sobre essas diretrizes básicas do planejamento e do desenvolvimento territorial no Estado do Paraná. E essa lei do Estado do Paraná trouxe um avanço em relação ao planejamento territorial, onde não mais os municípios acima de 20 mil habitantes precisam ter esse plano, mas sim todos os municípios precisam ter esse plano. Então, o Estado do Paraná é um estado ímpar em qualidade de planejamento territorial advinda da elaboração do plano diretor. Então, não é por falta de planejamento territorial que o município deixa de se desenvolver. E aqui no estado do Paraná, a gente tem uma autarquia chamada Paraná Cidade, né, que é uma autarquia ligada à Secretaria de Planejamento do Estado, onde ela está extremamente ligada a essa parte do ordenamento territorial urbano, principalmente, mas também ligado ao ordenamento rural. E ela, dentro do quesito plano diretor, ela é quem orienta e faz toda a elaboração do termo de referência. Então, toda a grande base teórica e toda a referência teórica e todo o critério metodológico para se elaborar um plano diretor em Maringá, em Londrina, em Curitiba, ou até mesmo uma cidadezinha de 5 mil habitantes, parte da mesma base de referência elaborada pelo Paraná Cidade, podendo ser adaptada conforme a realidade de cada município. Mas a gente tem como espinha dorsal o Paraná Cidade como o órgão fomentador desse direcionamento. Bruno, tá. Pode continuar. Então, como que compõe esse plano, né? Como que são as etapas? Como que isso vai se concretizar na prática? Então, o plano diretor ele é composto em 4 grandes etapas, né? A primeira etapa é a metodologia. A metodologia é onde a gente apresenta qual que vai ser a forma que esse plano vai ser produzido. Quantas audiências públicas eu vou ter? Quantas reuniões técnicas eu vou ter? Qual vai ser a minha equipe? Né? Como que eu vou compor esse processo? Então, é definido toda essa metodologia e essa metodologia é aprovada em audiência pública. Então, definida essa metodologia, definida a minha forma de trabalho, eu vou para o diagnóstico. O diagnóstico, ele é a pesquisa na cidade. Então, eu utilizo dados secundários, então, dados de agências oficiais, como IBGE, IPARDES, SEMA, próprio banco de dados da prefeitura, artigos científicos, planos municipais, então, todo um banco de dados secundário já produzido, já validado, e também banco de dados primários, com visitas a campo, com audiência pública coletando informação com a população. Nesse plano diretor, nós fizemos uma rodada de audiência pública em 7 regiões da cidade. Então, foi em 5 regiões, que são chamadas de APGT, mais nos 2 distritos. E nessas reuniões foram feitas dinâmicas com mapas e a população se via ali naquele mapa. Então, a gente coletou muita informação de problemática da cidade diretamente com a população. Então, a participação popular é extremamente importante na hora do diagnóstico, porque é a população que vive naquele local sabe o problema que ele tem, né? E muitas vezes o técnico consegue identificar o problema, mas não consegue chegar, muitas vezes, na raiz do problema, ou esse problema ele está escondido em alguma outra hipótese. Então, dentro desse diagnóstico,
além do diagnóstico temático, então a gente tem um diagnóstico voltado para a área ambiental, um diagnóstico voltado para a área de infraestrutura urbana, da área econômica, da área de uso do solo, da área demográfica. Então a gente tem uma gama de linhas temáticas setorizadas, mas isso depois tudo se concatena dentro de uma linha de trabalho que é desenvolvido dentro da metodologia, que é chamado a análise integrada do diagnóstico. Por quê? Porque a gente sabe que na cidade as coisas não funcionam isoladas, né? Tudo funciona integrado. Então, se eu vou falar de um rio urbano, eu estou falando de vegetação, eu estou falando de drenagem urbana, eu estou falando de tipo de solo, eu estou falando de sistema viário, eu estou falando de área de zoneamento, eu estou falando de uso e ocupação do solo. Então, eu tenho uma gama de informações ali dentro de uma única variável. Então, essa análise temática integrada é o que nos dá respaldo de entender como que essa cidade está se conversando, como que essa cidade está funcionando. E aí, para finalizar o diagnóstico, é feito uma série de perguntas para a cidade. Então, depois que eu levantei todas as minhas informações, que eu conhecia essa minha cidade, eu começo a fazer perguntas para os meus dados e o meu dado começa a me responder. Então, como que seriam essas perguntas? Existe, né, uma linha metodológica para isso, mas são perguntas mais ou menos assim. Se eu expandir o perímetro urbano para a região X, a infraestrutura urbana suporta o abastecimento de água e esgoto? Se eu aumentar a densidade demográfica da zona X, existe equipamento público para suportar aquela população, aquele acréscimo de população? Então, são perguntas que os técnicos vão elaborando dentro de uma metodologia e vai dando subsídio para ele entender ainda mais essa cidade. Finalizando, então, esse diagnóstico, esse grande raio-x da cidade, e além de um raio-x temático, mas de um raio-x integrado, fazendo com que essas informações se conversem entre elas, até pela dinâmica, né, que o território tem, a gente vai para uma terceira etapa, que são as diretrizes e as proposições. Então, as diretrizes e as proposições, a gente já começa a entrar numa linha de que cidade que eu quero. Então, eu sei a cidade que eu tenho, que é o meu diagnóstico, e começo a criar referência para a cidade que eu quero, que são as diretrizes e as proposições. Então, dentro dos eixos principais que foram apresentados no diagnóstico e apontado pela população, validado em audiência pública, é definido uma linha de diretrizes. Então, para cada tipologia temática se define a diretriz que quer seguir. Então, a diretriz voltada à ocupação territorial, a diretriz voltada à infraestrutura urbana, ao meio ambiente, e como que essas diretrizes também vão se integrando. Analisado, então, essas diretrizes, e essas diretrizes elas surgem também de problemáticas, porque a partir do diagnóstico eu encontro os problemas da cidade. Então, se eu tenho a realidade do município, eu sei quais são os meus problemas, e eu sei a cidade que eu quero, eu vou para uma outra etapa, que são as proposições. Como que eu vou arrumar esse problema, tornando a cidade do jeito que eu quero, que são as minhas diretrizes. Então, é um arranjo metodológico e temático de informação que me leva a uma tendência de cidade a partir daquilo que foi proposto.
Um exemplo simples, como a gente está falando aqui de meio ambiente, um exemplo simples mantém-se a mata ciliar dos 30 metros. Ou uma proposta poderia reduza-se a mata ciliar para 15 metros. Então, essa é uma proposta que ela vai estar relacionada ao quê? A minha diretriz. Qual é a minha diretriz? Não, a minha diretriz é proteção ao meio ambiente. Então, eu preciso manter a minha mata ciliar em 30 metros. Então, dependendo da diretriz que eu levo à minha cidade, dependendo do ordenamento que eu quero dar para essa cidade, as minhas propostas elas vão estar corroborando para o caminho que eu quero seguir. E aí esse é o momento que o plano diretor de Maringá está. Nós estamos fechando as proposições, né? Os técnicos estão trabalhando, né, em gabinete, finalizando as proposições, e no dia de amanhã essas proposições, esse grande material vai ser publicado, porque vai acontecer uma série de audiências públicas, né? Que daí, lá no final, eu explico melhor essa dinâmica e como tudo isso vai acontecer. Então, se eu tenho um diagnóstico da cidade, se eu sei o caminho que eu quero dar para essa cidade, se eu tenho as ações, se eu tenho as proposições, aquilo que eu vou propor para essa cidade, eu vou para a minha quarta etapa, que é o plano de investimento e a institucionalização. O plano de investimento é algo bem simples. O que eu quero resolver, como eu quero resolver, qual que é o tempo que eu vou gastar para resolver isso e quanto vai custar. Então, o nome dele já diz para que ele vem. É um plano. Qual que é o meu planejamento? De ação. Qual é a minha ação? Fazer isso, fazer aquilo, resolver aquilo outro. Qual que é o tempo que eu vou levar? É curto? É até 3 anos? É médio? É até 5 anos? É longo? É até 10 anos? E quanto vai custar cada ação dessa? Por quê? Porque a gente está falando de dinheiro público. O dinheiro público, para aquela secretaria poder usar, ele precisa estar na LOA. E essa LOA precisa ter uma rúbrica, né? A secretaria tem que ter uma rúbrica lá. Fazer manutenção em fundo de vale. Se o secretário não tiver essa rúbrica de fazer manutenção em fundo de vale, mesmo se ele não tiver o recurso ali na hora, depois ele pode captar esse recurso, né? Num superávit, alguma coisa. Mas se ele não tiver nem essa rúbrica ali, pode ter dinheiro sobrando na secretaria dele que ele não consegue gastar, né? Então, isso é extremamente importante. O plano diretor traz esse direcionamento para as secretarias, né? Então, quando a equipe do secretário ou do secretário de Fazenda, em conjunto, vai trabalhar quais são as ações que a gente vai fazer no município durante esse ano, durante um período de anos, e qual que é o tempo que isso vai levar e quanto isso vai custar, é extremamente importante ele se utilizar dessas diretrizes e dessas proposições, porque ali já está apontado o caminho que a cidade vai tomar, está apontado os problemas que ele tem que resolver, e está apontado a forma que ele vai resolver, que são as propostas, as proposições. Então, feito esse grande material, que é o plano de ação e investimento, onde eu defino o que eu vou fazer, quanto tempo vai levar e quanto vai custar, todas essas proposições, todas essas diretrizes, ela precisa se transformar num processo legal, numa lei, né? Até porque quando eu defino uma proposta que eu preciso manter a minha APP em 30 metros em fundo de vale, isso tem que estar escrito na lei, né? Quando eu falo que eu preciso manter a minha ZP, quando eu falo que eu preciso conservar e preservar a vegetação nativa, então isso precisa, em alguma forma, em algum momento, estar composto na lei. E aí, de uma forma jurídica, a equipe
né? O próprio plano diretor hoje tem uma equipe da área jurídica composta por profissionais do direito e procuradores municipais que transformam essa área, esse diálogo técnico para o diálogo jurídico. Então, dessa forma, a gente compõe a lei do plano diretor, que é a lei que orienta todo o direcionamento da cidade, do ordenamento territorial, e não só do ordenamento do território, mas em todas as suas essências, né? Desde a área territorial, da área e da população, da área econômica. Então, a gente tem esse grande documento que é a famosa Lei do Plano Diretor. E, conjunto à Lei do Plano Diretor, a gente tem as leis complementares. Por exemplo, lei de uso e ocupação do solo, lei de perímetro urbano, lei de diretrizes viárias, lei de parcelamento do solo. Então, são leis que regram também, né, ditam regras sobre a ocupação do território e como que esse território vai se modificar, sempre correlacionadas às diretrizes pautadas no plano diretor. Alguma dúvida por enquanto? Está tranquilo? Estou falando muito rápido, muito devagar? Está indo bem? Tranquilo, Bruno, podemos continuar. Tá excelente. Agora Então estou vamos lá. entendendo o que é um plano diretor. Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma linha do tempo do plano diretor de Maringá, tá? Então nós começamos lá no meio de 2019 com a primeira etapa, né, que é a metodologia. A primeira etapa, que é a metodologia. E aí, vocês podem notarem ali, no lado de cima daquela barra pretinha, onde tem os meses, que o quanto de reuniões que nós tivemos. Então, assim, olha o quanto que, em menos de um ano, nós tivemos 3 reuniões com um grupo de acompanhamento de técnicos da prefeitura, 4 reuniões com um grupo de acompanhamento do plano diretor, que é um grupo eleito por audiência pública, 4 reuniões com o grupo de cooperação técnica, que é um grupo de livre adesão formado pelos conselhos profissionais da cidade, a exemplo, CREA, CAL, CRBio e associações como a EAN, né? Então, esses profissionais da área da ciência, de todas as suas esferas, ajudando no plano diretor, e 9 audiências públicas, né? Então, a gente teve um volume de trabalho de participação popular bem grande, mostrando esse comprometimento do plano em validar todas as suas ações, né? E tudo aquilo que estava sendo feito no momento. Então, passamos 2019 com a metodologia, iniciamos o diagnóstico, 2021 vem a pandemia. Se vocês analisarem ali, tem uma linha em vermelho, daí tem lá, recomendação MP paralisação Maringá Covid, que foi aquela primeira paralisação geral que o município de Maringá teve, e a gente estava no meio do plano diretor. Então, com isso, a gente ficou bastante prejudicado em relação ao levantamento de dado externo, a reuniões, a equipe do plano diretor, que muitas vezes trabalhou em home office, muitas vezes trabalhou em turno separado, então a equipe foi diminuído o contato entre os técnicos para deliberar sobre alguns assuntos. Mas mesmo assim,
Ainda a gente conseguiu fazer 17 reuniões com secretarias, nós conseguimos fazer reuniões de alinhamento com planos diretores de cidades vizinhas, nós conseguimos fazer reuniões com os conselhos, né, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Gestão Territorial, e nós fizemos uma live, né? Estava tão na moda naquela ocasião as lives. Nós fizemos uma live para apresentar uma prévia do diagnóstico que nós tínhamos em mão naquele momento, e foi algo extremamente interessante, né? Uma metodologia que surgiu da ocasião e foi bastante válida assim naquele momento. E aí continuamos então ainda o ano de 2021 com a segunda etapa, aí finalizando a segunda etapa, e aí no meio, né, ali no começo de 2021, tem uma nova recomendação do Ministério Público, no qual proíbe as audiências públicas. Então, a gente que já estava com dificuldade de levantar as informações, quando a gente conseguiu, por muito custo, finalizar esse trabalho, a gente precisava validar isso em audiência pública. Por conta do caráter da pandemia, o Ministério Público solta uma nota proibindo a elaboração de audiência pública, até pela forma que a audiência pública é, em lugar fechado, tudo isso, e prezando pela participação popular. Então, a gente continuou trabalhando no diagnóstico. E ainda, né, então, no diagnóstico, a gente fomos tocando até ter essas deliberações, né? E a gente continuou fazendo reuniões, aí passou a recomendação passando a recomendação do Ministério Público, a gente veio com a 10ª audiência pública, no qual a gente validou esse diagnóstico. Então, a gente fecha esse grande diagnóstico numa audiência pública. E aí, hoje, a gente está aqui na terceira etapa, com a 11ª audiência pública feita no mês 2 do ano de 2022. Nessa audiência pública foi apresentado as diretrizes. Então, a equipe técnica do plano diretor definiu acho que são 21 diretrizes, né? As diretrizes que vão direcionar o ordenamento da cidade, e essas diretrizes elas são multitemáticas, e a gente se encontra, então, nesse momento, né, da passagem da 11ª audiência, entrando agora nas proposições. Então, entre a finalização da 11ª audiência até a data de hoje, no qual a gente está fechando o documento das proposições, está até marcado em azul ali, ó, audiência pública. E essa audiência pública é as audiências públicas que vão acontecer agora no final do mês. Essas audiências públicas vão ocorrer em 5 regiões da cidade, né, nas chamadas APGTs, mais nos 2 distritos, Floriano e Iguatemi. Então, a gente vai ter aí uma capacidade de participação popular bastante grande. E qual que é o nosso objetivo nessa audiência pública? É trabalhar com a população a partir das propostas que a equipe técnica definiu, levando essas propostas à população para validar essas propostas e para receber complementações dessas propostas. Então, ainda há tempo de se pensar na cidade
dentro do critério de proposição, dentro do critério de o que eu quero fazer, qual é a ação que eu quero tomar para a minha cidade, qual é a forma que eu acho que esse problema precisa ser resolvido. Esta é a série de audiências públicas que vai definir essa dinâmica com a população e concluir mais essa etapa, né, que é a chamada terceira etapa, diretrizes e proposições. Como a gente está aqui num grupo de trabalho, né, que é ligado à parte do meio ambiente, eu trouxe aqui algumas proposições, alguns pensamentos, algumas áreas que teve maior repercussão ou que ficou mais latente no nosso diagnóstico, que foi mais questionado ou cobrado ou falado nas audiências públicas. E aí, então, eu trouxe aqui algumas informações. Então, a gente preza, né? São algumas propostas do plano diretor. A preservação e a manutenção e o incentivo para as áreas verdes, prezando ainda pelos corredores da biodiversidade, que é algo que foi proposto lá no plano da Mata Atlântica em 2006. Continuar na preservação e fomentar ainda mais essa preservação e a manutenção das APPs e das zonas de proteção ambiental. Ter uma definição, uma orientação e uma preservação em relação à bacia do manancial, que é de abastecimento de água para o município de Maringá, que nós captamos água do Rio Pirapó, e a bacia de manancial é o do córrego Morangueira, né, que está dentro da região norte, nordeste aqui do município de Maringá. Não ocupação de áreas com restrições ambientais, né, ter uma visão pautada para a hidrografia, e a gente sabe que a questão hidrográfica, que os rios que estão dentro da área urbana estão muito ligados com as questões de drenagem urbana, né? Então a gente tem uma questão, quando a gente fala de rio urbano, a gente não pode falar do rio pelo rio, a gente tem que falar do rio por todas a sua complexidade da sua bacia. Então eu preciso falar de área ocupada, eu preciso falar de drenagem urbana, eu preciso falar de área permeável. Área permeável também é algo que a gente sentiu uma grande sensibilidade para tratar, né? Então, a probabilidade de aumentar áreas com maiores permeabilidades, principalmente em cabeceiras de drenagem, que popularmente falando são as áreas de nascente, né? Criar uma maior vitalidade para os parques, ter um controle das águas pluviais. Então, quando eu estou falando de erosão, né, principalmente erosão na hidrografia, quando a gente vai visitar um córrego urbano, a gente vê toda aquela visão ruim, né, de um córrego todo destruído ali, impactado, feio. Isso muito se controla com o controle das águas pluviais, né, com o amortecimento dessas águas, com sistemas de engenharia que corroboram com esse controle. E isso ligado também à infraestrutura verde, né? Infraestrutura verde é uma dinâmica hoje, né, de aplicação de infraestrutura para a cidade. Então, quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de sistema de drenagem, está falando de pavimentação asfáltica, água, esgoto, e a infraestrutura verde vem para otimizar essas questões ligados a algo mais sustentável, né? Como jardim de chuvas, biovaletas,
pisos com capacidade drenante e outras aplicações. Algo que a gente também viu e é muito sensível, né, é a questão da gestão da arborização urbana, algo que precisa estar bem direcionado dentro das diretrizes do plano diretor. E as considerações dos aspectos físicos ambientais para a ocupação urbana, né? Então, a gente vê que quando da ocupação urbana de uma área, é preciso estar muito atento ao tipo de solo, à declividade desse solo, né? Se ali tem vegetação nativa, se aquela área ali vai sofrer um impacto, né, muito elevado em relação aos aspectos ambientais quando da sua ocupação. Então, isso são instrumentos e são alguns insights, né, de que a gente levantou desde o diagnóstico, foi se consolidando dentro das diretrizes e foi aprimorando dentro das propostas. E isso é um pouco do que a gente vai levar para as próximas audiências públicas. E é isso. Agradeço o espaço e fico à disposição para a gente conversar. Nossa, Bruno, fantástico. Eu acho que foi muito esclarecedor, foi muito boa a sua apresentação. Eu acredito que muita gente não tinha noção, né, do que era feito no plano diretor e que a população, né, é sempre ouvida. Eu participei de algumas audiências, das primeiras lá antes da pandemia, né, que eram feitas nas escolas, e eu acho muito interessante essa dinâmica, né, porque realmente a população, ela tem que estar consciente, ela tem que acompanhar aquilo que a cidade vai ser daqui a alguns anos, né, porque a população consegue ver muitas vezes o problema que tem no seu bairro e consegue dar ideias, né, interferir, ajudar para que esse planejamento seja o melhor possível também, né, principalmente para a população. Nossa, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Quero demais agradecer, porque realmente foi muito boa a maneira como você apresentou, né? Acho que ficou bem claro para todo mundo. E se o pessoal aí tiver perguntas, né, por favor, vamos aproveitar aí a expertise do Bruno e a boa vontade dele estar aqui conosco, né? E não sei se tem alguma dúvida. Eu posso, então, perguntar, Bruno? Bom, primeiro, assim, eu acho que foi realmente interessante, Bruno, porque no último, penúltimo slide, você colocou as questões do meio ambiente. Eu estava contando, são pelo menos 13 itens, né? E, de uma forma geral, vai contemplar bem o que é a preocupação que vocês estão tendo em relação ao meio ambiente, né? Eu acho que está bem contemplado, estava observando a explicação de cada item, né? Eu acho que está bem contemplado. Só quero fazer uma pergunta. Essas proposições, elas vão ficar disponíveis antes das audiências ou somente na audiência? A gente teria acesso a essas proposições, como também os itens, aqueles... Quantos itens? 13, 16 itens de diretrizes, as diretrizes também. Eles estão disponíveis para o acesso da gente, não? Sim, na verdade, o nosso prazo de divulgação desse material é o dia de amanhã. Então, a equipe está essa semana inteira amanhã vocês focado. divulgam isso, Isso. as proposições. Isso, porque daí, na verdade, não é só a proposição, é um caderno de informações de auxílio para a audiência pública. Então, lá vai ter as diretrizes, as problemáticas, as proposições. É um caderno que ele tem um pensamento lógico para a gente, como que a gente chegou nesses pontos. Então, para fazer a população ter essas informações, ter a condição de ter essa leitura, entender essas proposições, e aí, do dia de amanhã, 15 dias úteis, vai começar a primeira audiência pública, né, que é o prazo legal que a gente precisa
para entregar essas informações. Tá. E como que a gente poderia ter acesso a essas diretrizes e proposições? No site da prefeitura mesmo ou no plano diretor? Isso vai ficar disponível no site do IPLAN, que é iplan.com, e com certeza vai ter um banner no site da prefeitura, né? E também, precisando dessas informações, a gente consegue disponibilizar isso, o site só ligar lá no IPLAN, a gente consegue disponibilizar alguma forma por e-mail ou ajudar a encontrar esse caminho mais rápido. O nosso princípio é tornar esses dados mais populares possíveis, né? Que a população tenha esse acesso mesmo, até porque para nossa audiência pública cumprir o objetivo dela, né? Que é dialogar com a população sobre aquelas propostas que a equipe definiu, mas também qual é o olhar da população sobre aquelas propostas e o que ela tem para complementar sobre aquelas propostas, né? Então, esse é o grande objetivo da série de audiências. Tá bom, obrigado, Bruno, obrigado. Ô, Bruno, eu tenho uma pergunta também. No caso agora dessas proposições, com certeza, algumas dessas proposições vão ter que passar pela Câmara de Vereadores. A dinâmica daí é um pouquinho diferente. Então, assim, as proposições, ela gera a proposta da cidade. Então, são elementos que a cidade vai definir como estratégico. Depois dessas proposições elaboradas, né, e definidas, ela se torna lei. E ela vai para a Câmara dos Vereadores em forma de lei, em forma de texto de lei. Entendi. Entendeu? Então, assim, Entendi. por isso que a gente tem as etapas. Então, fechou a etapa 3, que são as proposições, dali já não mexe mais da parte técnica, né? Então, assim, precisa definir uma dimensão, uma metragem, um tamanho. Então, assim, definiu na proposição, na etapa 3. Foi para a etapa 4, é transformar toda essa leitura técnica numa leitura jurídica. E aí, essa leitura jurídica finalizada com o texto de lei vai para a Câmara dos Vereadores para ser deliberado, debatido e aprovado. Entendi. Então, é bastante importante que a população participe agora dessa etapa 3, né? Sim, porque agora é o último momento de definir aquilo que nós queremos. Sim. Muito bom. Valdine, gostaria de fazer a pergunta? Sim. Primeiro, parabenizar o Bruno pela explanação excelente do processo de planejamento, né, do plano diretor e de suas leis complementares, né, que ele incluiu aí. Mas eu gostaria de ouvir a opinião dele, quer dizer, seria uma opinião realmente bem pessoal. Qual foi a proposta mais impactante, não no sentido da população ficar, vamos dizer, ou gostando ou não gostando, mas realmente em termos de modernidade, de sustentabilidade, qual área e onde que ele vê que a proposta foi realmente mais impactante, vai ser mais impactante, né? Porque ainda não é, para Maringá. É mais transformadora. Particularmente, nos últimos tempos, eu venho estudando muito infraestrutura verde, né? Então, eu vejo muito a potencialidade que Maringá tem para corroborar a infraestrutura, principalmente o sistema de drenagem, com a potencialidade dos canteiros centrais que nós temos, dos jardins que nós temos, das áreas verdes que nós temos, transformar todo essa gama de área permeável, potencializar essa área permeável. A gente sabe que o nosso tipo de solo aqui é um solo que ele, entre aspas, encharca muito rápido, né?
ele tem uma gama de argila muito alta. Então, na primeira chuva que nós temos, a capacidade de permeabilidade dele depois é muito baixa. Então, assim, a gente pode até aumentar as áreas permeáveis, né? Então, Maringá hoje, para uma área construída, nós temos 10% de permeabilidade do terreno. Se isso aumentar a 15, 18, 20, dependendo da tipologia do empreendimento, mas o nosso tipo de solo, ele também não tem ele não é um solo que favorece essa permeabilidade de água durante uma chuva muito recorrente ao longo do tempo. Então, eu acredito que a aplicação de técnicas que hoje são chamadas de SBN, né? Soluções baseadas na natureza, e uma das soluções baseadas na natureza é a infraestrutura verde. Nós implementamos essas práticas principalmente para o sistema de drenagem e com isso a gente vai ter uma elevada retenção de água da chuva, a gente vai alimentar o lençol freático com uma resposta muito mais rápida, a gente vai diminuir a erosão marginal, porque eu vou chegar menos água lá no dissipador de energia, então a minha erosão do córrego vai ser muito menor. Aquele meu dissipador de energia vai durar por muito mais anos, porque a minha vazão, a minha força de água, ela vai estar diminuída ao longo do tempo, então eu vou ter um controle dessa água. Então, eu acho que a aplicação de uma técnica, ela corrobora com um grande resultado dentro daquela bacia que ela está sendo aplicada. E das últimas coisas que eu venho estudando e venho direcionando assim para a aplicação da cidade, eu julgo que é uma das propostas assim que pode ter um impacto extremamente positivo para Maringá. Então, parcialmente, ela vai afetar o índice de ocupação, né? Porque para ter uma área maior, não seriam só os canteiros, nem as áreas públicas, mas também afetaria os lotes, né? A área de ocupação seria menor. Sim, dentro de alguma proposição poderia ter em forma de compensação, né? Então, mas olha, isso já está proposto para tornar-se lei? Essa é a minha pergunta. A da infraestrutura, sim. A da alteração da taxa de permeabilidade, sim, também. A gente sabe que precisa aumentar de 10%, mas ainda vai levar para a audiência pública para bater o martelo qual é o valor ideal. Tá, ok. Obrigada. Parabéns. Já que ninguém tem uma pergunta, posso fazer outra? Em relação à coleta de lixo, vocês já têm uma proposta mais moderna também? Por exemplo, não só coletar num dia, mas coletar em dias diferentes, materiais diferentes, a forma de coletar nas calçadas. Existe uma proposta mais avançada? Então, para a coleta de lixo, específico o sistema de coleta de lixo, a gente estudou, a gente verificou essa dinâmica, mas a gente vê que isso é algo muito específico para o plano de resíduos, né? E até a gente identificou que o plano de resíduos de Maringá é um plano que já está obsoleto. Então, uma das nossas propostas é a revisão desse plano de resíduos. Essa é a proposta macro em relação ao plano de resíduos, ao plano diretor em relação à temática resíduos. E outra coisa é ligado ao aterro sanitário, né? Então, hoje a gente tem um aterro sanitário localizado no município de Maringá, e hoje ele é um aterro sanitário regional, né? Ele atende outras cidades, e esse é um tema que
a gente sabe da necessidade dessa tipologia de empreendimento, que é um aterro, mas a gente também tem essa relação de possível conflito em relação à residência, né? Então, ele é algo que precisa ter uma deliberação mais específica dentro de um plano, que é do plano de resíduos, né? Mas a gente levantou informações e a nossa proposta é focar no direcionamento dessa relação para o plano específico. Obrigada. Excelente, muito esclarecedor aí a maneira como você colocou para a gente, Bruno. Olha, foi muito bom mesmo. E se sinta convidado para participar aqui do nosso instituto, né? Quando tiver alguma novidade, alguma coisa que vocês queiram aí compartilhar conosco, é só nos avisar, né? Você tem nossos contatos, e aí a gente está à disposição também de vocês para a gente poder multiplicar, né, tão importantes informações que você deu na noite de hoje. Não sei se alguém tem... Ai, desculpa, Bruno. Não, eu que agradeço, né? Toda vez que eu sou convidado para falar sobre plano diretor, é um prazer para mim falar sobre essa temática. Até ontem eu estava na UEM, ministrando uma palestra sobre plano diretor, que é um evento da geografia, e eu fico bastante lisonjeado assim de poder participar de um processo técnico, participativo e decisório, né? Então eu acho que isso é uma responsabilidade como pessoa, como técnico também, mas muito mais como pessoa, né? De definir ações que vão estar depois ligadas com o futuro da cidade e minha também, porque eu vou continuar morando aqui, né? Então, eu acho que isso é algo muito relevante e por isso que a gente bate tanto na tecla da participação popular. Sim. E o nosso objetivo com esse bate-papo com vocês foi exatamente esse, né? A gente abrir mais essas informações, principalmente para os nossos clubes de Rotary, né? Onde tem muitas pessoas que podem multiplicar, né? E podem levar essas informações para as outras pessoas. E foi até por isso que a gente se preocupou, né? De chamar vocês para a gente entender melhor essa situação, essa problemática. E aquilo que você falou, né, é realmente, assim, bem desafiador, eu acredito, para você e para toda a equipe, né, vocês estarem nesse processo aí, porque vocês vão impactar a vida de uma cidade toda, né, e sim, até da região vizinha, né, as regiões vizinhas, já que Maringá é considerada como um centro, né, e uma referência para esses municípios. Então, parabéns aí pelo trabalho, eu sei que é um trabalho bastante complicado, né, difícil, mas a gente tem visto aí o zelo e o cuidado de vocês, né, de toda a equipe de vocês aí do IPLAN em estar conduzindo esse trabalho. Então, nosso agradecimento, mais uma vez, né, agradeço lá também o pessoal, né, que nos recebeu tão bem, né, e abriu essa possibilidade de você estar aqui hoje. E também quero agradecer a todos o pessoal que participou, né, com perguntas, que ouviu. Nós gravamos a reunião, porque um assunto relevante como esse a gente quer passar para as outras pessoas que muitos não tiveram condição, né, de participar da reunião de hoje, mas a gente com certeza vai replicar isso daí, porque devido à importância, né? Então, nosso muito obrigado aí a todos que estiveram conosco e principalmente a você, Bruno, que se dispôs aí a nos explicar tudo isso. Fico à disposição do Rotary para alguma outra conversa, né? Desde ligado a essa questão de plano diretor, questão de meio ambiente, assim que eu puder ajudar, pode ficar tranquilo que eu sempre à disposição. A gente agradece. Nós somos, né, um braço do Rotary, Instituto Rotary